belle lanterne à saillir à cendre. Eu proclamo abertos os Jogos de Paris, celebrando a 33ª Olimpíada dos Tempos Modernos. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Cerimônia das Olimpíadas 2024, a 33ª cerimônia de abertura das Olimpíadas, realizada em Paris, na França, não foi simplesmente uma abertura de Jogos Olímpicos, mas sim um grande anúncio apocalíptico foi feito ao mundo todo diante dos nossos olhos. Não é estranho para você parar para assistir a abertura de uma cerimônia onde vão haver diversos tipos de jogos, algo relacionado a esporte, e se deparar com inúmeras mensagens, onde a maioria delas subliminarmente tem cunho religioso? Estamos falando do próprio livro de Apocalipse. E isso ficou muito claro do início ao fim. Eles mostraram para nós ali o próprio cavaleiro do Apocalipse branco, o cavalo branco, que tem uma grande representação em Apocalipse 6. Fizeram uma grande zombaria com a própria última ceia feita pelo Messias e os apóstolos. Mostraram simbologia ocultista maçônica. Além do número 33 da cerimônia, nós tivemos subliminarmente o esquadro, o compasso, personagens mascarados, ocultos, fazendo referência ao próprio ocultismo. Vimos a pirâmide com o olho que tudo vê, Torre de Babel, Semíramis, entre muitas outras informações que para a grande maioria isso passou ocultamente. Mas aqui nós vamos desvendar detalhe por detalhe, pois agora o sistema, juntamente com Emmanuel Macron e a França, fez um grande anúncio ao mundo, principalmente quando eles hastearam a bandeira de cabeça para baixo. O sistema é ardiloso e cruel e anunciou agora que tempos sombrios estão por vir. Você está preparado? Você conseguiu enxergar essas informações? A abertura das Olimpíadas fez com que o mundo visse detalhes da França junto com uma história que trouxe mensagens subliminares, religiosas, principalmente fazendo referência ao próprio Apocalipse. Para que iniciemos, eu vou dar uma resumida em toda a história, para que você entenda um contexto de tudo isso, e nós vamos olhando os detalhes principais dessas mensagens sombrias que foram passadas nessa 33ª abertura dos Jogos Olímpicos. O grande pão e circo no mundo agora, trazendo informações da própria elite e um anúncio apocalíptico. Eles iniciaram então mostrando que a tocha estava sendo carregada por um ser qualquer. Um ser humano comum, ali completamente perdido em um local onde não era para ele estar. Um local completamente vazio. É como se a luz estivesse perdida e de repente apareceu ali um herói. Zinedine Zidane foi o cara que apareceu para resgatar a luz e tentar levar ao lugar certo. Porém, ele ficou travado no meio do caminho e a história começa a se desenrolar a partir daí. Nós temos referência a crianças na história, onde vimos as 3 crianças iniciais pegando ali a tocha olímpica para levar ao lugar correto, e as crianças começam a fazer referências. O número 3, quando envolvemos a própria maçonaria, sabemos que estão fazendo referência ao próprio Jabolon, a trindade maçônica. Crianças representam as novas gerações. Eles estão ali com o intuito de levar aquela luz ao lugar correto. Porém, eles não conseguem, passam ali pelas próprias catacumbas de Paris, um local realmente sombrio, onde o esqueleto de muitas pessoas estão debaixo, no subsolo da cidade de Paris. Inclusive eu já estive lá e realmente é assim mesmo, um negócio pesado, um clima pesado, algo bem sombrio. E na sequência, um ser oculto aparece, mascarado, fazendo ali uma referência ao próprio ocultismo. Muitas pessoas ligaram esse ser com um personagem de um jogo de videogame chamado Assassin's Creed, onde ele vai meio que fazendo parkour ao longo de toda a cidade para levar essa tocha ao local correto. E vindo sobre as águas num barco, ele pega essa tocha e vai levando. Ao longo do caminho que ele faz, ele passa por inúmeros lugares da cidade de Paris. E cada um desses lugares, o qual ele vai passando, vão nos trazendo imagens que muitas vezes, se não forem observadas corretamente, não terão seu significado revelado caso você não saiba. Os seus olhos vão ver, o seu cérebro vai receber a informação,
mas você não vai decifrar exatamente o que é. Ao longo desse caminho, nós vimos ele passando ali, por exemplo, por um dos seus patrocinadores, a própria Louis Vuitton, onde claramente nós vemos uma pessoa primeiramente com algo como se fosse um esquadro, uma régua, e depois, em uma das mesas, um compasso. O esquadro e o compasso fazem referência à própria maçonaria. O número 33 da cerimônia e a cidade da França completam toda essa jogada para que eles possam trazer essa mensagem de cunho religioso. Pois quando começamos a entender que um ser que tem ali a sua aparência oculta, ou seja, a elite mundial trabalhando no ocultismo, guiando a luz no mundo nesse momento, levando ela para o local que eles consideram o local certo, nós começamos a entender praticamente tudo. Não estamos falando de Jogos Olímpicos, estamos falando de ocultismo e religiosidade com cunho maçônico. E é por isso que eles começam a trazer as suas mensagens. Entram ali os países nos seus barcos e na sequência o dia escurece. No momento em que o dia escurece, a coisa começa realmente a ficar tenebrosa. Ele passa por um local que nos leva à memória algo que ocorreu há 2000 anos atrás, quando o próprio Messias estava sentado com os apóstolos fazendo a última ceia. Um momento de extrema importância, onde temos o aprendizado de como partilhar o pão, partilhar a palavra e relembrar do cálice, o sangue, o sacrifício do Messias que fez por nós, para que nós possamos ter acesso à graça da vida eterna. Isso eles pegam e simplesmente jogam no lixo. Colocam ali uma bancada de pessoas representando o próprio Cristo e os apóstolos, agora como drag queens, trans, todes, elo, binário, não binário, não importa. Eles pegam um monte de gente dessa forma para fazer ali um deboche à última ceia messiânica. Obviamente, estamos vendo agora a última ceia, não de Cristo, claramente, mas do próprio anticristo. Colocam o deus Baco, o deus do vinho ali, quase que sem roupa de cor azul, cantando uma música horrível, e faz com que nós tenhamos ali uma grande visão a respeito daquilo que eles querem ter quando olhamos para o Messias. O próprio governo do anticristo debochando de Cristo. Esse é um tema muito interessante, inclusive eu vou fazer um vídeo somente a respeito disso, para que você entenda o que eles estão querendo fazer. Principalmente, caso você não tenha percebido, por eles terem colocado uma criança ali no meio. Eu vou falar a respeito disso em um próximo vídeo. Ative o sininho, ative as notificações e inscreva-se nesse canal, caso você não esteja inscrito ou inscrita ainda. Passando por isso, o personagem principal entra em cena após realmente ali o dia virar noite. O personagem principal de toda essa cerimônia é o Cavaleiro Branco, descrito em Apocalipse, que se aproxima com a bandeira das Olimpíadas para que ele possa entregar ali às autoridades, e Emmanuel Macron falar que as Olimpíadas estão iniciadas. Mas é preciso ter sabedoria aqui para que você entenda realmente o que estão fazendo. O Cavaleiro Branco, ele é descrito 2 vezes no livro de Apocalipse, em Apocalipse 6 e em Apocalipse 19. Muitos teólogos, estudiosos e pessoas religiosas também, elas fazem uma grande confusão quando falamos a respeito do Cavaleiro Branco. Muitas pessoas dizem que o Cavaleiro Branco é o próprio Cristo, o Messias que vem vitorioso e veio para vencer. Outras pessoas dizem que o Cavalo Branco, o Cavaleiro Branco, faz uma representação ao próprio Anticristo. Vamos entender então, para que você não fique com dúvidas de uma única vez. Eu já estudei muito as escrituras e claramente, quando falamos do Cavalo Branco com o Cavaleiro Branco, no capítulo 19, quando temos o livro de Apocalipse nos dizendo o seguinte texto: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça haviam muitos diademas. Tinha também um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra do Criador. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse descrito aqui, que é tido como a Palavra do Criador, a qual ninguém sabe o seu nome a não ser ele mesmo, é o próprio Cristo. Esse cara aqui
é o Messias. Quando olhamos para Apocalipse 6 e vemos ali 4 cavaleiros, onde temos o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, exatamente nessa ordem, trazendo desgraça, morte, fome, entre outras abominações e coisas horríveis à terra, nós estamos falando do reinado do anti-Messias. E o primeiro que entra em Apocalipse 6, após o primeiro selo ser aberto, no momento em que uma voz com tom de trovão diz vem ver, é o próprio anticristo, que diz assim: olhei, eis um cavalo branco, o que está sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Por que muitos pensam que isso aqui é o próprio Cristo? Porque o anticristo, ele não vem para ser contra Cristo. Ele vem para se sobrepor, para se assentar no templo do Criador. Ele vem para fazer uma referência e enganar a muitos como se ele fosse o próprio Cristo. E será adorado e idolatrado como o próprio Cristo. É o cara que vai trazer paz ao mundo. É o cara que vai trazer paz entre Israel e a Palestina. Entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. A falsa paz e a falsa segurança. Esse cara, ele virá como um vitorioso realmente. E se não fosse o próprio Criador encurtar os dias, até mesmo os escolhidos seriam enganados por ele. Esse cara aqui, quando olhamos para a cerimônia das Olimpíadas, ele vem andando sobre as águas, tentando ser como o próprio Pai, tentando ser como o próprio Cristo, o próprio Messias. Entende a grande referência que os caras fizeram? Esse cara, ele vem andando sobre as águas, ele vem pela terra, quando ele chega na terra, todas as nações seguem ele, perceba que as nações se mobilizam para segui-lo, e ele traz então ali a bandeira das Olimpíadas pronta para ser hasteada. Olha que coisa interessante. Quando ele entrega essa bandeira para ser hasteada, ela não é hasteada de forma normal, ela é hasteada de ponta cabeça. O que significa uma bandeira sendo hasteada de ponta cabeça? Primeiro, você acha mesmo que aqueles caras ali que estariam prestes a hastear a bandeira errariam, fariam sem querer? O quanto eles não ensaiaram isso e quanto aquilo não foi planejado, não está no papel. Obviamente, a única função deles era hastear a bandeira. E você acha que eles hasteariam ela de cabeça para baixo sem querer? Bom, o que significa um hasteamento invertido, tá? O primeiro sinal é o sinal de distress. Esse sinal, ele vai fazer uma referência a perigo, algo eminente que está por vir e até mesmo um pedido de ajuda, como se as nações pedissem ajuda ao próprio anticristo por algo que está por vir. Após o cavalo branco, nós sabemos que temos outros 3 que vêm trazer aí desgraça, ruína, conflitos e morte, fome, entre outras coisas, a todas as nações. Então nós temos aqui ele pedindo aí um socorro, ou seja, um sinal de perigo e um pedido de ajuda, como um sinal de distress. Inversão de valores. Aquilo que é certo, agora é errado de ponta cabeça. Aquilo que é errado, agora é certo. Quando olhamos ali para a última ceia, o qual os católicos chamam de Santa Ceia, né? Os protestantes também, nós vemos que essa nova ceia feita, a ceia do anticristo, tem valores completamente invertidos. Algo não está certo, mais uma referência à inversão de valores quando temos a bandeira de ponta cabeça. E também um sinal de rendição. Não é um sinal universal, mas em uma guerra, em um conflito, quando se hasteia uma bandeira de cabeça para baixo, e principalmente se você não tiver uma bandeira branca para se render, você faz isso como um sinal de entrega. Não aguento mais, me rendo e agora preciso de entregar aqui tudo para que eu não perca a minha vida. Eles fazendo uma clara referência às nações que estavam seguindo ali o único líder no momento que trouxe a bandeira. A partir daí, Emmanuel Macron inicia então os Jogos Olímpicos. Proclamo abertos os Jogos de Paris, celebrando a 33ª Olimpíada dos Tempos Modernos. A tocha olímpica, então, com ser mascarado, oculto, após atravessar todos os pontos principais ali e mostrar
a história de Paris é entregue novamente para o Zidane e ele passa isso para outros atletas que vão passando de mão em mão até chegar no ponto principal. Quando eles colocam essa tocha no ponto principal, nós vemos claramente uma grande referência a Semiramis. Celine Dion, que está passando por um grande processo de saúde, foi ali uma das atrações principais, se não a atração principal, para fazer o encerramento dessa abertura, cantando lá na Torre Eiffel. A Torre Eiffel, obviamente, mostrando as suas luzes com uma grande referência à pirâmide com o olho que tudo vê, uma grande referência à própria Torre de Babel, tendo a Celine Dion, juntamente com aquela tocha olímpica que subiu, uma grande referência à própria Semiramis. Temos ali referência ao Anticristo. O Anticristo é representado por Nimrod no Antigo Testamento, o cara que construiu a Torre de Babel, tentando criar naquela época uma nova ordem mundial, a qual o Criador frustrou essa nova ordem. Nós temos Semiramis no lugar de Celine Dion, a Torre Eiffel fazendo uma referência à pirâmide com o olho que tudo vê, a própria Torre de Babel, ao controle da elite mundial. E, obviamente, tudo isso na 33ª, o número 33, cheio de símbolos maçons. Essa cerimônia trazendo claramente para nós uma mensagem de que o Apocalipse está iniciado. O governo do Anticristo está começando e as nações pedirão socorro diante daquilo que está por vir. Poxa, isso é uma abertura de Jogos Olímpicos? Eu queria que você dissesse para mim nos comentários a respeito disso. Conseguiu enxergar a podridão sombria que esses caras fizeram aqui? Você agora tem os seus olhos abertos diante de tudo isso? Bom, esse foi um resumo aí dessa cerimônia maçônica, religiosa, ocultista e apocalíptica feita agora em julho de 2024 em Paris, na França. E eu vou trazer um próximo vídeo falando apenas a respeito da agenda woke. O que esses caras estão fazendo com o intuito de feminizar os homens. E se você está assistindo isso, preste muita atenção no próximo vídeo, pois ele vai mudar a sua vida, principalmente se você estiver com os olhos fechados, porque praticamente todos nós estamos sendo atacados, atingidos por isso. E se estivermos com os olhos fechados, nós não temos como nos blindar. É importante isso estar dentro da sua cabeça. Me diga aí, você gostou do vídeo? Gostou da análise? Deixa aí nos comentários a respeito disso. Eu espero que você esteja inscrito nesse canal. Esteja inscrito nesse canal, espero que você tenha gostado. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.